Bom dia, queridos. Graça e paz. Você que nos acompanha aqui através da nossa Rádio Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor, das 6 às 22 horas. Você, nesse momento, passa a nos acompanhar através da nossa rede social, Facebook, e logo seguido o canal Conectado ao Sagrado. Deus te abençoe neste dia, um dia abençoado em nome de Jesus. E hoje eu quero trazer um texto para nós, mas antes disso, eu quero orar com você e orar por você, amém? Vamos falar a esse Deus glorioso, Deus criador dos céus e da terra. Senhor Deus santo, vivo, Deus poderoso, Deus criador dos céus e da terra. Deus, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Pai, obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado, ó Deus, pela comida sobre a mesa, pela família que temos. Obrigado pela proteção e pela direção. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos os ouvintes nesta manhã. Coloco a todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a sua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que neste dia seja repreendido toda a enfermidade, todo espírito de enfermidade, espírito de vingança, espírito de vício, de prostituição, espírito de desânimo, de inveja, de divisão, ó Deus, de rancor, de ódio, de mágoa, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando e nos direcionando e alicerçando. Esta é a oração do teu servo para este dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje eu quero ler o texto com vocês em Atos 16, do versículo 6 até o versículo 10, que diz assim o texto: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar na província da Ásia, e quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: venha até Macedônia, ajude-nos. Depois que Paulo teve a visão, nós procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes pregar o Evangelho. Então hoje eu quero falar sobre quando os planos mudam, a flexibilidade na caminhada cristã. Então hoje nós vamos refletir sobre os planos e propósitos de Deus em nossas vidas e especialmente quando eles não se alinham com os nossos. Então nós vamos explorar um pouco essa história. Por quê? Porque às vezes a gente tem um plano, Deus tenta mudar e muitas das vezes alguns acham que é o inimigo, que é o diabo, mas é o próprio Deus mudando, querendo mudar a situação. E muitas das vezes não entendemos. Então, no texto que nós lemos em Atos 16, versículo 6 ao 10, eles queriam, mas o Espírito Santo impediu que pregasse ali naquele lugar. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Ali logo em Atos 16, 6, né? Eles foram impedidos. O próprio Deus. O contexto histórico aqui é que Paulo estava em uma missão evangelística com os seus companheiros Silas e Timóteo. Eles estavam determinados a pregar o Evangelho em várias cidades, mas se depararam com algumas barreiras impostas pelo próprio Deus. É igual às vezes a gente quer ajudar algumas pessoas e muitas das vezes interferimos no processo que Deus está fazendo com aquela pessoa. Nem sempre toda ajuda é direcionada por Deus, porque às vezes a pessoa está no processo e a gente atrapalha. Aqui nós temos a intervenção do Espírito Santo. Nos versículos 6 e 7, nós lemos que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar na Ásia. A ideia aqui é que, mesmo com boas intenções, Deus pode nos redirecionar. Então isso nos lembra que nem todo plano que fazemos
é necessariamente a vontade de Deus. Deus precisa aprovar, é Deus quem aprova os nossos planos. Então teve a visão de Paulo, no versículo 9 aqui, Paulo tem uma visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda. Essa visão aqui não é apenas um sonho, é uma revelação divina que orienta Paulo em uma nova missão. Ou seja, Deus, em sua soberania, não apenas fecha portas, mas também abre novas oportunidades. Muitas das vezes tem portas abertas indevidamente sobre a sua vida e você não está reconhecendo. Então Deus fecha algumas portas para abrir outras melhores. Aí, enfim, no versículo 10 nós temos a obediência à chamada de Deus. Paulo e Silas e Timóteo, seus companheiros, então decidem seguir a direção que Deus lhe deu. Seguir a direção que o Espírito Santo deu. Seguir a direção que o texto fala do Espírito de Jesus deu. Então essa decisão reflete não apenas a obediência, mas também a disposição em mudar de planos e seguir a liderança do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que temos muitas pessoas que alguns tratam como cabeça dura. Se não for do jeito dele, não pode. Ou seja, não é o jeito do Espírito Santo, não é o jeito de Deus, é o jeito da pessoa. Então tem pessoas que seus pensamentos são duros, endurecidos. Muitos agem até semelhante a Faraó, né? Qual é a aplicação prática que nós temos aqui? Qual é a lição que nós extraímos? A primeira lição é aceitar as mudanças. Isso quer dizer que muitas das vezes fazemos planos que parecem bons, mas Deus tem um propósito maior. E como é que nós reagimos quando nossos planos têm que mudar? Como? Então nós precisamos aprender e confiar sempre na soberania de Deus. Então a vida cristã ela é uma jornada de constantes adaptações às direções de Deus. Nós temos que nos adaptar sempre à direção que Deus está dando. Outra lição aqui é o exemplo pessoal. Compartilhe uma experiência pessoal ou de alguém conhecido onde um plano foi mudado e isso resultou em bênçãos inesperadas. Porque resolveu se submeter à vontade de Deus. Outra lição aqui, a outra lição é a abertura ao novo, né? Paulo, Silas e Timóteo estavam dispostos a ouvir de Deus e a mudar também seus planos, se essa fosse a vontade de Deus. Então isso nos ensina a sermos flexíveis em nossas caminhadas. Sermos flexíveis. Por quê? Porque às vezes a mudança pode ser desconfortável, mas muitas vezes onde Deus nos chama é exatamente ali, para algo novo e grandioso, maior do que nós esperávamos. Esteja aberto a mudanças, principalmente as mudanças impostas por Deus. E nessa abertura ao novo nós temos desafio. Pergunte-se a você, aqueles que estão à sua volta, quais são os planos em sua vida que precisam de uma revisão? Você está aberto à mudança que Deus pode estar trazendo? Tem mudanças que Deus já está trazendo. Eu mudo constantemente de algumas posições que eu tenho, porque Deus fala, não é desse jeito, é diferente. A outra lição é ouvir a voz de Deus. Em um mundo repleto de distrações que nós vivemos hoje, no século XXI, é vital que aprendamos a ouvir e discernir a voz de Deus. Então Paulo estava em sintonia, na mesma frequência com o Espírito Santo. Então como podemos nos tornar mais sensíveis à direção de Deus? Como podemos nos tornar mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus em nossas vidas? Aqui nós precisamos da prática espiritual, que é a motivação e a prática da oração e principalmente a meditação na palavra.
Então é Jesus que diz: buscai nas Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e é ela mesma que testifica de mim. A última lição é o impacto do Evangelho. A decisão de Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, de ir à Macedônia, resultou na fundação de igrejas e também na propagação do Evangelho. Então, nossos planos, quando alinhados com a vontade de Deus, têm um impacto tremendo. Vou usar a palavra colossal. Tem um impacto colossal. E nesse impacto do Evangelho, juntou ali a chamada e a ação. Precisamos estar encorajados a nos envolvermos em atividades que possam parecer muitas das vezes fora da nossa zona de conforto, mas que podem ser a direção de Deus para as nossas vidas. Foi o que aconteceu aqui com Paulo, Silas e Timóteo. Então que possamos aprender a sermos flexíveis em nossos planos, sempre buscando a vontade de Deus. Então, assim como Paulo, Silas e Timóteo, que possamos ouvir e responder ao chamado de Deus, mesmo que isso signifique mudar nossos caminhos. Então, que as nossas vidas sejam um testemunho de como a obediência de Deus pode levar resultados além da nossa imaginação. Viver sob a direção de Deus nos leva a resultados além da nossa imaginação. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia abençoado em nome de Jesus. Graça e paz.